Olá, queridos alunos. Estamos iniciando aqui uma videoaula sobre processamento histológico. Nós vamos discutir alguns aspectos aqui dos métodos de estudo em histologia que vão nortear o nosso módulo de morfologia neurolocomotora e, posteriormente, o módulo de morfologia visceral, ok? Então, o nosso objetivo aqui é compreender o que vocês vão observar no laboratório de microscopia. Então, por exemplo, aqui, ó, se nós olharmos aqui ó, onde eu estou arriscando, certo? Isso aqui é um corte de um órgão, tá bom? E é isso aqui que nós vamos observar no microscópio. E quando nós projetarmos isso aqui né, no microscópio ou mesmo no projetor lá da aula prática, vocês vão buscar e identificar cada uma dessas estruturas aqui, entender quais são essas camadas, que células que são encontradas nessas porções. Esse órgão aqui, por exemplo, é o esôfago. E nós conseguimos ver que ele possui regiões bem definidas. Então aqui a gente tem o epitélio, aqui a gente tem uma lâmina própria, né, formando a camada mucosa desse órgão. Aqui a camada submucosa com tecido conjuntivo, glândulas. Aqui nós temos uma camada muscular. Então, cada órgão será formado por um mix de tecidos. Nós discutimos isso brevemente na biologia celular e agora na morfologia nós vamos nos aprofundar nestes conceitos, tá bom? O objetivo dessa aula aqui é que vocês entendam como que isso tudo aqui, como que essa lâmina foi preparada para que você pudesse observá-la no microscópio, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Já falei para vocês dos níveis hierárquicos né, de organização do corpo humano. Então, o corpo humano ele é formado ali por sistemas. Esses sistemas são um conjunto aí de vários órgãos. E os órgãos são formados por estruturas chamadas de tecidos. E esses tecidos são formados por células. As células são formadas por organelas. E essas organelas aí formadas por moléculas que são formadas por átomos. Então, existe esse nível de organização. Né? Os átomos e as moléculas vocês vão estudar mais profundamente na bioquímica. As organelas e a célula nós estudamos aí na biologia celular e na genética. E agora, nesse semestre, nós vamos começar o estudo dos tecidos, que é a histologia. Tá bom? A histologia ela é uma ciência com uma importância científica e médica tremenda. Tá bom? Por quê? Porque sem o desenvolvimento da histologia, nós não conheceríamos a fundo os tecidos, as células que compõem esses tecidos, todo o material que estas células produzem, e nós não conseguiríamos identificar tumores e alterações na morfologia microscópica correta destes órgãos, tá bom? Então a histologia ela é imprescindível para a área científica e para a área médica. Um médico, quando precisa saber a fundo o que você tem, ele solicita uma biópsia. Só uma biópsia vai mostrar em nível tecidual e celular as alterações que aquele tecido está apresentando, tá bom? Só que para eu estudar histologia, eu vou ter que preparar lâminas e levar essas lâminas até um destino final, que é o microscópio, tá bom? Então, eu vou ter que fazer a preparação desse espécime para exame em microscópio, tá bom? Se eu preciso estudar organismos de pequena dimensão, então eu tenho a microscopia eletrônica, certo? Que é muito usada aí na química, na fisiologia, na imunologia e na patologia, certo? O procedimento mais usado é a preparação de cortes histológicos. E estes cortes vão envolver uma série de etapas. O objetivo hoje aqui é que vocês entendam quais são essas etapas, ok? Então, a primeira etapa é a coleta do material, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer a coleta do material. Esse material pode ser coletado através de uma biópsia, tá bom? Ou através de uma necrópsia.
A biópsia será feita com o tecido, né, com o indivíduo vivo. A necrópsia será realizada após a morte do indivíduo, tá bom? Na coleta, é fundamental que após eu realizar a retirada do tecido que eu quero analisar, que eu faça a imersão em um líquido fixador, tá bom? Eu tenho que fixar este produto aí, esse material que eu retirei através de uma biópsia ou de uma necrópsia, eu tenho que fixá-lo em um líquido fixador, tá bom? O principal líquido fixador utilizado é o formaldeído, né, o formol 10%. O que quer dizer isso? Que ele foi diluído em 9 partes aí de água, né? 90% água, 10% formol. Uma coisa importante da coleta do material é que o material coletado deve possuir uma ficha de identificação. Nessa ficha de identificação eu tenho que colocar aí qual espécime, qual órgão, tá bom? Então eu tenho que fazer uma identificação correta para não ocorrer aí nenhuma perda de informação durante o manuseio do meu material, tá bom? E você tem que tomar cuidado com o manuseio. Então, você não pode aí deixar esse material exposto ao sol, você não pode colocar esse material é, em qualquer pote, tudo bem? Então, se eu coleto um material grande e tento colocá-lo num pote pequeno, eu posso ter perda de material, né? A fricção ali, posso forçar. Tem que tomar cuidado com as pinças que eu vou pegar esse material para não danificá-lo. Então, existe uma série de protocolos a serem seguidos que nós não vamos entrar nesses detalhes por hora, tá bom? Vamos para a segunda etapa aqui, que é a fixação, tá? A fixação, ela é a segunda etapa. Então, eu fiz a coleta e vou colocar o material aqui num pote contendo o fixador. Qual o objetivo, né, da fixação? É interromper o processo de autólise. O que era a autólise, né? Era o processo aí de destruição celular, né? Os lisossomos promoviam um derrame enzimático pelo citoplasma e a célula se autolisava. Por que a célula se autolisa? Quando eu retiro esse material de um corpo vivo ou numa necrópsia que o corpo já está morto, eu tenho uma condição de hipóxia, né? Tem pouco oxigênio chegando nestas células e começa a acumular CO2. O CO2 induz o processo de autólise, tá bom? Então, assim que eu retiro o meu material, eu já preciso fixá-lo, porque eu quero preservar as condições desse material, né? Eu quero preservar as estruturas celulares para eu entender como esse tecido estava em vida, né? Ou naquele organismo vivo que eu retirei. Então, o meu fixador ele tem que ter um alto poder de penetração, ou seja, se eu coloco o fixador aqui, ele tem que penetrar por todo o meu material. Ele não pode, por exemplo, penetrar só em uma porção. Eu coloco o fixador, e ele vem até aqui. Essa porção aqui, não fixa, tá? Não pode. E esse fixador, ele tem que ter um baixo potencial de modificação das estruturas celulares e bioquímicas. Tudo bem? Ele não pode alterar as estruturas internas da célula, alterar as organelas, ou então modificar estruturas bioquímicas, enzimas, coisas que porventura eu queira estudar. Tá bom? O principal fixador é o formaldeído. Ele é um fixador universal e coagulante. Tá? Alguns outros fixadores também são usados aí vai variar assim, a temperatura, a espessura do tecido, a penetração, o tempo de fixação, a escolha do fixador, a relação do volume com o fixador, como eu vou estocar isso, certo? De maneira apropriada e o pH do fixador, tá bom? Fixei o material, envio esse material para análise, certo? E aí vamos para a terceira etapa, que é a etapa da clivagem. Nessa etapa de clivagem, certo? Eu vou reduzir a minha amostra a uma estrutura de 2 a 6 milímetros de espessura. Então, eu vou retirar a minha amostra
do pote onde ela estava armazenado e eu vou clivar, eu vou reduzir essa amostra a uma estrutura que tem aí de 2 a 6 milímetros de espessura. Essa etapa é muito importante, você tem que ter cuidados especiais para reduzir essa amostra, tá bom? Você não vai pegar o bisturi e vai serrar a amostra, tudo bem? Você tem que ter cuidado ao manusear com a pinça. Você tem que cortar o tecido de acordo com a orientação, né, das células desse tecido. Então, se for uma fibra muscular, você não vai cortar contra a orientação das fibras, tem que cortar a favor, seguindo a orientação das fibras musculares, para não danificar as estruturas aí nesse corte, tá bom? Então, essa etapa ela busca reduzir o tamanho da minha amostra em estruturas de 2 a 6 milímetros. Daí partimos para a quarta etapa, que é o processamento, tá bom? Vai ser uma etapa um pouco mais complexa, aí nós vamos ver. O processamento, o objetivo dele é o quê? É preparar para inserção em parafina, fazer cortes finos e observar em microscópio, tá bom? Então, o processamento, a primeira etapa do processamento aqui, ó, é a desidratação. Eu não falei que o objetivo é colocar em parafina e fazer corte? Porém, a parafina ela é insolúvel em água. E a minha amostra tinha lá 90% de água, 10% de formol. Então, eu preciso retirar a água dessa amostra. O álcool etílico é usado para este fim, tá bom? Então, eu vou realizar banhos em álcool etílico com diferentes graduações alcoólicas. Eu vou pegar minha amostra e vou fazendo banhos em diferentes graduações alcoólicas, tá? O volume de álcool deve ser 20 vezes maior que a peça. Então, o que eu vou retirar nessa etapa do processamento? Vou retirar água. Depois que eu retirei a água, agora minha amostra está cheia do quê? Está cheia de álcool, porque eu fiz banhos em álcool, né? Agora eu vou para outra etapa, que é a diafanização ou clarificação. A parafina era insolúvel em água, né? Então eu retirei a água. Só que ela é muito pouco solúvel em álcool. Então agora eu preciso fazer o quê? Retirar o álcool. Eu usei o álcool para retirar a água. Agora eu vou usar aí uma substância chamada xilol, certo? Porque o xilol vai retirar o álcool e ele é uma substância que tem afinidade com a parafina. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer banhos da minha amostra em diferentes graduações de xilol, certo? Para retirar o álcool da minha amostra. Feito isso, a minha amostra está preparada para sofrer a impregnação, que é a próxima etapa, com parafina. Então, existe um bloco, certo? Um molde para parafina. Nós dizemos que nós vamos emblocar, tá bom? Esse molde aqui, ó, estão vendo? Certo? Esse molde aqui, tá? Nós também chamamos de bloco, onde eu vou colocar parafina a 60 graus Celsius. 60 graus Celsius é o ponto de fusão da parafina, onde ela fica líquida. Eu não posso aquecer demais a parafina, senão eu corro o risco de danificar a minha amostra. Então, eu vou colocar a minha amostra aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó, essa laranjinha aqui, ó. Aqui está a amostra, certo? Eu vou colocar a minha amostra aqui. Eu vou emblocar a amostra aqui e vou colocar dentro desse bloco aqui a parafina líquida. E quando a temperatura dessa parafina começar a cair, o que vai acontecer? Ela volta a se solidificar, certo? Ela vai voltar a endurecer, só que a minha amostra estará dentro dessa parafina. Tudo bem? Que eu reduzi aí a pedaços de 2 a 6 milímetros. Feito isso agora, eu parto para a quinta etapa, que é a etapa da inclusão. O que será a inclusão? Eu vou pegar a minha parafina com a amostra e fazer a inclusão em um cassete histológico, tá bom? Cassete histológico, certo? Então, eu vou pegar a parafina e vou colocar aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o cassete histológico. Vou colocar a parafina nesse cassete histológico, que é a etapa de inclusão, para ir para a
sexta etapa, que é a etapa da microtomia. Eu vou colocar este cassete histológico em um aparelho, certo? Chamado de micrótomo, que nesse aqui é um micrótomo manual e rotativo. E esse micrótomo, pessoal, ele fará cortes de 4 a 6 micrômetros de espessura. Pensem num fio de cabelo sendo cortado 10 vezes, certo? São cortes extremamente finos. Então, eu vou colocar a parafina com o cassete histológico aqui, e aqui eu tenho um volante, onde eu vou produzindo os cortes. E ó, os cortes do tecido, eu vou fazer muitos cortes nesse tecido, cortes finíssimos, tá bom? Esses cortes vão sendo pinçados, tá? Cortes em fita, e essas fitas elas vão ser levadas a um banho-maria a 40 graus Celsius, tá bom? Por que eu tenho que fazer esse banho? Porque a hora que eu faço o corte, existe um atrito, existe uma tensão que é realizada nas células, né? No tecido que eu quero analisar. Então, eu preciso fazer um banho-maria para que o tecido, as células não se distendam e não se formem dobras, tá bom? Depois disso, essas fitas devem ser pescadas com lâminas limpas e identificadas. Lâminas, aquela lâmina de vidro, tá bom? Você vai pescar ela e tentar colocar a amostra aqui na região central da lâmina. Por último, eu não já está quase pronto, né? A amostra já está ali no centro da lâmina, eu pesquei ela. Só que as células ainda estão incolores e transparentes. Eu preciso corar essas células. Então, eu vou partir para a etapa de coloração e montagem, tá bom? Então, os corantes, alguns corantes podem se ligar a determinadas estruturas celulares. Dois corantes universais são habitualmente utilizados na histologia, que é a hematoxilina e a eosina. Pensem aqui comigo. A hematoxilina, ela é um corante básico, ou seja, ela possui afinidade com os ácidos, substâncias ácidas dentro da célula. Então, ela vai corar principalmente o núcleo da célula. Por quê? Porque o núcleo da célula tem o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e tem bastante ácido ribonucleico, né, que é o RNA, que também está no citoplasma, mas também está em grande quantidade no núcleo. Essas estruturas, né, esses ácidos celulares, eles são basófilos, ou seja, eles têm afinidade, certo? Eles possuem aí afinidade por substâncias básicas, tá bom? E a hematoxilina, por ser um corante básico, vai se ligar nesses ácidos, produzindo uma coloração roxo-azulado. Tá? Então, tudo que vocês observarem na lâmina que tiverem esse aspecto roxo-azulado é porque foi corado com a hematoxilina, que é um corante básico que tem afinidade com as estruturas ácidas. Essas estruturas ácidas são basofílicas, né? Elas têm afinidades aí por corantes básicos, tá bom? O outro corante utilizado é a eosina. A eosina é um corante ácido. Então, que porções da célula ela vai corar? As porções básicas, tá? Então, boa parte do citoplasma, né, será corado aí pela eosina. Então, as estruturas aí acidofílicas, né, que têm afinidade por ácidos, que vão ser as bases da célula. A coloração dessas regiões será aí de róseo avermelhado, tá bom? Então, ó, quando os corantes são ácidos, eles dão pigmentação a substâncias de características básicas, que é o caso aqui da eosina. Quando os corantes são básicos, eles dão cor às moléculas ácidas, que é o caso da hematoxilina. Tudo bem? Então, aqui, é isso aqui que nós vamos observar nas aulas de microscopia, nas aulas de laboratório de histologia, tá bom? Então, eu vou enxergar essas estruturas aqui, ó, bem coradas em azul, certo? Fortemente aí basofílico, tá bom? Basófilo é o quê?
É o núcleo da célula. É basofílico por quê? Porque é uma estrutura ácida, que tem afinidade por bases. Qual é esse corante aqui? Hematoxilina, tá bom? Quando eu usar o termo aqui acidófilo, tudo bem? Eu vou estar falando do quê? Acidófilo vão ser as estruturas básicas da célula, tá bom? Que vão ter afinidade por ácidos. Qual que é o corante ácido? A eosina. Então, essa porção aqui, essas porções mais rosas, são porções aí de citoplasma. Tudo bem? Feito isso, né, corei, agora eu posso cobrir com a lamínula e levar até o microscópio para observação. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. É muito importante que vocês já cheguem na aula de histologia com esses conceitos, entendendo como que aquela lâmina foi parar ali, certo? Por que que tem essa coloração? E aí, a partir disso, a partir desse norte, nós vamos conduzir o módulo tendo aí uma série de lâminas para analisar ao longo dos cursos que vamos estar juntos, tá bom? Então, tenham todos aí um excelente descanso. Nos vemos nas aulas práticas. Um forte abraço e até mais.